Olá pessoal, boa tarde. Sou o professor André e esse é nosso canal Matemática de Primeira. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do Pré-ENEM. Hoje a gente vai resolver algumas questões que foram propostas à luz do que nós estudamos na aula anterior, que foi a área de triângulos, tá certo? Antes de continuarmos, eu peço aí que vocês curtam o nosso vídeo. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Tá ok? Então vamos à aula. Bem, pessoal, hoje nossa aula ela faz parte do mini curso de tópicos de geometria plana para o Enem. Nossa segunda aula é sobre a resolução dos problemas propostos na aula anterior, tá certo? Então, bem, pessoal, nosso exercício 1, nossa lista diz o seguinte: dados os triângulos ABC, calcule suas áreas. Bem, a letra A nos dá um triângulo de base 7 e altura 6. Bem, na primeira fórmula, no primeiro modelo nosso, é que a área é dada pelo produto da base pela altura dividido por 2. Nesse caso, a base é 7 e a altura é 6, então a área vai ficar 7 vezes 6, dividido por 2, 7 vezes 6, 42, dividido por 2, 21 centímetros quadrados, certo? Letra B. Então, a letra B nos dá um triângulo aqui ABC, de lados 4 e 5, e a questão nos fornece o ângulo formado por esses dois lados, que é de 60 graus. Nós vamos recair no nosso segundo modelo, em que a área do triângulo é dada pelo produto dos lados A e B, vezes o seno do ângulo formado por eles, dividido por 2. Nesse caso, B é 4, A é 5 e o ângulo é 60. Então, a área desse triângulo é B vezes A, vezes seno de 60 sobre 2, ou seja, 4 vezes 5, vezes o seno de 60, dividido por 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, perdão. Então, nós vamos ter aqui, substituindo os valores, 4 vezes 5 dá 20, raiz de 3 sobre 2, 20 dividido por 2 dá 10, né? Então fica 10 raiz de 3 dividido por 2, 10 dividido por 2, fica 5 raiz de 3. Tá bom? Aqui é a letra B do nosso exercício. Já a letra C, eu coloquei aqui em cima, né? Pois ela requer de nós a fórmula de Arão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Da fórmula de Arão, né? A gente fez até uma aula extra só para demonstração. Os meninos gostaram, foi quase entrando na madrugada. Teve um bom número de alunos, tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho aqui a letra C, ele me dá os 3 lados do triângulo, tá certo? Então eu vou ter que primeiro calcular o semiperímetro. Então o semiperímetro desse triângulo é a soma dos lados dividido por 2. Então, vai ficar A mais B mais C sobre 2. Ou seja, vai ser 10 mais 8 mais 6 dá 24, dividido por 2, 12. Pronto. E aí, o que é que nos diz a fórmula de Heron? Que a área é igual à raiz do semiperímetro vezes o semiperímetro menos um lado, vezes o semiperímetro menos o outro lado, vezes o semiperímetro menos o terceiro lado. Nesse caso, o semiperímetro é 12. E os lados são 6, 8 e 10. Quando a gente faz essa substituição, nós temos aqui que a área vai ser 12 vezes 12 menos 10, vezes 12 menos 8, vezes 12 menos 6. Né? Ou seja, essa área aqui vai ser a raiz, ela é obtida pela raiz de 576, que dá 24 centímetros quadrados. Tá bom? Pois bem, vamos agora para a segunda questão, tá? Boa tarde aqui, a Eliane, deu boa tarde no chat, a Cleide, boa tarde, pessoal, tá? Então, segunda questão, dado um triângulo ABC equilátero de lado 4, calcule a área dele. Então, eu não
não fiz mais uma fórmula assim para calcular a área do triângulo equilátero, porque ela decorre, ela é resultado de uma das outras que eu apresentei. Então, para não ficar esse emaranhado, ou essa quantidade enorme de modelos e fórmulas, eu preferi não colocar o cálculo da área do triângulo equilátero, mas a gente pode fazer a dedução. Então, assim, considera que esse triângulo equilátero aqui. Um triângulo equilátero tem os 3 lados iguais e os 3 ângulos de 60 graus, tá bom? Então, eu vou ter aqui, nesse caso dessa questão, que esse triângulo vai ter um ângulo aqui de 60 graus e os 3 lados medindo 4. Professor, a gente pode usar quem? Bem, a gente pode usar a fórmula de Herão, né? Porque nós temos os 3 lados. Nós podemos usar a fórmula do seno, né? Porque nós temos 2 lados e um ângulo, certo? E, enfim, nós podemos traçar a altura, né? Pois no triângulo equilátero a altura divide a base em dois lados iguais. Tá? Então temos várias formas. Mas a que eu mais gosto, por ser mais rápida, é exatamente a que usa o seno. Então, a área desse triângulo vai ser A vezes B vezes seno de alfa sobre 2. Em que A e B são iguais, né? São os lados do triângulo, 4 e 4, e o ângulo é 60. Tá bom? Então, a área do triângulo, né, vai ser L vezes seno de 60 sobre 2. Ou seja, seno de 60 raiz de 3 sobre 2, né? Então, a área vai ser L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. E essa é a fórmula do cálculo do triângulo equilátero. Professor, eu preciso memorizar? Bem, vocês vão ver que daqui até o final do ano são muitas informações que precisam ser memorizadas. Se você conseguir memorizar sem esforço, não tem problema, né? A área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ótimo, beleza. Se não, você sabe que é possível calcular usando o modelo do seno ou usando a fórmula de Herón, tá bom? Então, nesse caso aqui, o lado é 4, então a área vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, substituindo o lado por 4, nós vamos ter que a área desse triângulo é 4 raiz de 3 centímetros quadrados, né? E aí nós voltamos na letra B e na letra C para exatamente os outros dois conceitos apresentados na aula anterior. Bom? Então, vamos lá. Qual é o valor do raio da circunferência inscrita? Então, para isso, nós precisamos do semiperímetro. Então, o que é o semiperímetro? Soma dos lados dividido por 2. Então, vai ficar 4 mais 4 mais 4 dividido por 2. Eu vou ter que... vai ser 12 dividido por 2, 6 centímetros. Então, o semiperímetro desse triângulo equilátero é 6 centímetros. E aí, nós temos que a área do triângulo é igual ao raio da circunferência inscrita vezes o semiperímetro. Bem, a área nós acabamos de calcular, bem como o semiperímetro. Substituindo a área por 4 raiz de 3 e o semiperímetro por 6, nós vamos ter que 4 raiz de 3 é igual a 6R, que é exatamente essa variável que nós queremos encontrar. Então, isolando o R, nós vamos ter que o raio vai ser 4 raiz de 3, como o 6 está multiplicando, passa dividindo. E aqui a gente também pode fazer uma simplificação. Então, o raio da circunferência inscrita é 2 raiz de 3 sobre 3 centímetros. Tá bom? Então, como o Fábio diz, está tranquilo? Então, vamos lá. Letra C, o valor do raio da circunferência, só que agora é o quê? A circunferência circunscrita no triângulo, tá bom? Então, a área ela é dada do triângulo pelo produto dos seus lados dividido por 4 vezes R, que é o raio da circunferência circunscrita. E aí nós temos o valor dos lados e nós temos o valor da área. Substituindo a área por 4 raiz de 3 e os lados que são 4, nós vamos ter que 4 raiz de 3 é igual a 4 vezes 4 vezes 4 sobre 4R. Tá bom? Aí eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte, ó, que eu posso simplificar esse 4 com esse 4, esse 4 com esse 4. Então, fazendo aqui o produto dos meios pelos extremos, eu vou ter que R vezes raiz de 3 vai ser igual a 4. Né? Então, desconsiderem aqui
essa expressão aqui que eu repeti, tá bom? Então, r raiz de 3 igual a 4, ou seja, r vai ser 4 sobre raiz de 3. Aí eu vou fazer aqui o processo de racionalização. Não se preocupem se vocês não estiverem lembrando, pois nos próximos módulos, quando estivermos tratando de potencialização, racionalização, nós vamos fazer essa revisão, tá bom? Então, vamos lá. Então, fazendo a racionalização, o raio aqui vai ser 4 raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então, o raio da circunferência circunscrita é 4 raiz de 3 sobre 3 centímetros. Pronto, tá tranquilo. Então, vamos para o exercício 3. E esse aqui eu preparei com muito carinho para vocês, pois esse foi o exercício que eu preparei para que a gente discuta exatamente as competências do Enem. Ah, professor, o senhor poderia ter feito, e aí deixa eu voltar aqui para conversar com vocês, né? Professor, mas o senhor poderia ter feito todos os exercícios para que a gente tratasse de competências e habilidades, né, do Enem. Mas, assim, qual é meu planejamento e minha ideia? É que a gente, parte dos nossos exercícios sejam de fixação dos conceitos, e aí a primeira e a segunda questão, né, desse exercício foram para que a gente relembrasse aquilo que nós vimos na aula anterior, e outros exercícios nós vamos usar para trabalhar competências e habilidades e algumas técnicas. Por enquanto, nós vamos iniciar com 1 ou 2 exercícios para tratar de competências e habilidades. Quando formos avançando em nosso curso, vocês não se preocupem que nós vamos estar dando mais ênfase às competências e habilidades. Tá ok? Então, vamos continuar aqui. Então, o que é que acontece? A terceira questão diz o seguinte: o canteiro de uma praça tem um formato triangular, cujos pontos A, B e C são vértices do referido triângulo. Deseja-se aumentar o canteiro permanecendo de forma triangular, mas com as dimensões do triângulo retângulo de vértices A, D e C. Sendo assim, o valor da área acrescentada no referido canteiro é: considere raiz de 14 igual a 3,5. E aqui ele deu os valores das dimensões, né? Comprimento AB é 3, AC é 6, BC é 5, CD é 8 e AD é 10. Bem, a competência que eu estou trabalhando aqui, ela diz respeito ao conhecimento de espaço e forma. Ou seja, nesse caso, a forma específica de resolução dessa questão, e a gente vai já conversar que não é a única, ela diz respeito ao seguinte: toda vez que uma questão de geometria lhe cobrar a área acrescentada ou a área aumentada, enfim, ele está querendo que você mostre o avaliador que você tem a competência de entender que acréscimos e áreas diz respeito a diferença entre uma área nova pela área velha, né? Então, assim, essa questão ela é simples, porque basta que você calcule essa área desse triângulo vermelho aqui, né? Então, qual é a competência que você tem que ter de domínio do espaço, né? De noções de espaço, de comprimento e de área. Então, a área acrescentada nada mais é do que a área do triângulo maior, ACD, menos a área do triângulo ABC. Geralmente, quando as raízes não são raízes de números inteiros, né, ele sempre vai fornecer para vocês. Só que nós vamos discutir um pouco sobre essa questão mais na frente, tá certo? Sobre essa questão das raízes, e aí vai ser a dica que vocês vão receber, vocês podem dizer, foi o professor André que deu essa dica, tá? Então, aqui estão as opções de alternativas. E, bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quanto vale aquela área inicial do canteiro, né? Ou seja, o cálculo do triângulo, da área do triângulo ABC. Professor, o que foi fornecido? Foi dado base e altura? Não. Foi dado algum ângulo? Também não. Então, nos resta a fórmula de Heron, certo? Pois bem, então vamos lá.
aqui, o triângulo ABC, o valor AB mede 3, AC 6 e BC 5. Primeira coisa que eu vou utilizar para calcular a fórmula de Heron é exatamente calcular o semiperímetro, que é o que? A soma dos lados sobre 2. Então, 3 mais 5 mais 6 dividido por 2 dá quanto? 7. Então, o semiperímetro é 7. Substituindo na fórmula, a área 1, que é a área inicial, ela vai ser a raiz de 7 vezes 7 menos 3 vezes 7 menos 5 vezes 7 menos 6. É isso porque é o semiperímetro vezes o semiperímetro menos um lado, vezes o semiperímetro menos o segundo lado, vezes o semiperímetro menos o terceiro lado. Tá? Substituindo aqui, eu vou ter que a área 1, que era a área inicial, ela vai ser a raiz de 7 vezes 4 vezes 2 vezes 1. Bem, desses números aqui, 4 é um quadrado perfeito, ou seja, raiz quadrada de 4 é 2. E me sobram dentro da raiz 7 e 2, né? 7 vezes 2, 14. Ou seja, a área inicial 1, ela é 2 raiz de 14. E o que é que a questão me pede? Me pede que eu utilize raiz de 14 substituindo por 3,5. Ora, nesse caso, a área 1 é de 7 centímetros quadrados aproximadamente. Certo. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a área do triângulo maior, que é a segunda área, e após isso a gente vai substituir subtrair da área 1. Né? Então, o que é que vai acontecer aqui? ACD é o triângulo de lados 6, 8 e 10. Nós já calculamos, né? Nós já vimos que a área dá 24. Não foi isso? Professor, eu posso fazer por quê? Você pode fazer por Heron, né? A, que é 6, 8 e 10, né? Os lados. Você pode também, por conta de 6, 8 e 10 serem termos pitagóricos, você pode usar o produto dos catetos sobre 2, né? Porque aí ficaria 6 vezes 8, 48, dividido por 2, 24. Mas, nesse caso aqui, eu vou responder por Heron, né? Só para a gente fixar os conceitos. Vou calcular o semiperímetro de ADC, que a gente já fez anteriormente, a soma 10, 8, 6 dividido por 2, dá 12. Então, a área 2 vai ser o produto de 12, que é o semiperímetro, vezes o semiperímetro menos um lado, vezes o semiperímetro menos outro, vezes o semiperímetro menos o terceiro. Certo? 576, 24 centímetros quadrados. Estou usando o Heron porque eu sei que dos modelos que eu apresentei, esse talvez seja o que vocês menos tenham contato. Então, estou usando ele para que fixe bem. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Área 2, 24. Então, o que é que a questão quer? O que foi acrescido. Ou seja, eu vou pegar o resultado dessa área final menos o resultado da área inicial. Logo, eu vou pegar a área 2, que é 24, menos a área 1, que é 7, e a área exatamente de 17 centímetros quadrados, a área que foi acrescentada. A alternativa, letra D. Certo? Letra D, tá bom? Vou voltar bem aqui para a gente conversar também um pouquinho. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O Enem, uma das competências, nós vamos trabalhar ela de uma forma mais bem específica quando estivermos estudando razões, proporções e alguns conceitos de matemática básica. Que competência é essa, professor? É a competência que vocês têm que ter de inferir, de conseguir fazer aproximações, de conseguir conjecturar soluções que não sejam as tradicionais, as viáveis, certo? E essa competência ela é importante, porque na maioria das vezes você não consegue, e pelo fato de uma questão de matemática não ter só uma forma de se resolver, você não consegue chegar no resultado específico ou da forma tradicional como o avaliador ele propôs. Mas você consegue chegar em outras soluções e você deixa de mão por achar que está errado. E isso é o que eu prezo muito, muito, e meus alunos sabem, quem já foi meu aluno sabe que eu prezo muito pela forma criativa com que o aluno resolve, e isso conta muito nos exames, tá? Então,
essa é a dica que eu vou dar para vocês hoje, a dica do professor André. Vocês vão levar e vão entender no futuro que ela é importante, pois a forma com que vocês atacam um problema, nem sempre ela vai estar errada pelo fato de vocês não terem feito da forma tradicional. Tá certo? Então vamos voltar para o slide para que a gente discuta essa questão novamente. Então, por que eu fiz questão de colocar esse exercício e fiz propositalmente? Porque nós temos, digamos assim, a obrigação de saber os quadrados perfeitos. Então, por exemplo, você tem que saber que a raiz de 4 é 2, que a raiz de 9 é 3, que a raiz de 16 é 4, e assim sucessivamente. Mas algumas raízes de números primos, elas são importantes, né? E pelo menos alguns primos que vão pelo menos até 10. Então, assim, qual a dica que eu dou para vocês? É que vocês tentem associar essas aproximações de raízes que são importantíssimas. Professor, eu tenho que saber raiz de 11, de 13? Não. Essas 4 aqui são importantes. Porque a maioria das questões que tem alguma solução com radical, e nós vamos discutir isso mais na frente, elas recaem em valores que tem como base da raiz, né? Exatamente, que tem como raiz, perdão, exatamente esses números primos, tá? Então, é importante que você saiba que raiz de 2 é aproximadamente 1,4, que raiz de 3 é aproximadamente 1,7, que raiz de 5 é aproximadamente 2,2 e que raiz de 7 é aproximadamente 2,6. Em geometria, principalmente, você tem que saber dessas duas aproximações de raiz de 2 e raiz de 3, por conta exatamente das questões de trigonometria que envolvem os ângulos notáveis de 30, 45 e 60. Tá certo? Então, dito isto, né, eu vou mostrar para vocês uma forma não convencional. Né? Ora, se a gente já sabe que a área desse triângulo desse triângulo vermelho aqui é a área que foi acrescentada, então se a gente conseguir calcular a área desse triângulo, nós com certeza vamos achar o problema. Agora, por que eu fiz isso propositalmente? Ora, se eu tenho que BC é 5, CD é 8 e AD é 10, me informaram que a AB é 3. Ora, se daqui para cá é 3 e o todo é 10, o que é que falta para 10? 7. Não? Então, o triângulo BDC é o triângulo de lado 7, 8 e 5. Logo, eu posso aplicar um aqui. Né? O semiperímetro desse triângulo vermelho é 7 mais 5 mais 8 dividido por 2 dá 20, dividido por 2 dá 10. Ora, como é que é a área? Raiz do semiperímetro vezes o semiperímetro menos o primeiro lado, vezes o semiperímetro menos o segundo lado, vezes o semiperímetro menos o terceiro lado. Certo? Bem, então, substituindo aqui, a área vai ser 10 vezes 10 menos 7, vezes 10 menos 5, vezes 10 menos 8. Tá? Aí, olha só aqui o que é que eu vou chamar a atenção. 5 vezes 2, 10. Né? 10 vezes 10 dá 100. Raiz de 100, 10. Sobra só quem? Aqui dentro da raiz, 3. Então, a área vermelha aqui é 10 raiz de 3 centímetros quadrados. Eita, professor, e agora? Mas a questão me informou, foi raiz de 14, não formou raiz de 3. Pois é, aqui, exatamente aqui está o pulo do gato. Se você sabe que raiz de 3 é aproximadamente 1,7, não ache que sua questão está errada. Substitua raiz de 3 por 1,7 e você vai achar um valor aproximado. Então, quando você substituir aqui 1,7 vezes 10, 17 centímetros quadrados. Então, você não estava errado, sua conta não está errada. Você só fez de uma outra forma. E para fazer isso, principalmente em geometria e trigonometria, você tem que ter exatamente em mente a aproximação de algumas das raízes. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado
desse segundo método de resolução da questão. Tá? E as duas últimas questões eu trouxe para a gente abordar alguns conceitos, que eu, nesses anos que acompanho o Enem, ainda não vi nenhuma questão abordando esses conceitos, mas são conceitos importantes. Né? Então, pode ser que esse ano surja uma questão parecida. Né? Então, olha só. Eu tenho esse retângulo aqui, né? O retângulo da figura foi partido por 3 segmentos em várias regiões. Né? Esses segmentos aqui de reta, sendo que esse aqui é a diagonal. Tá? E ele disse que dividiu, né? Foi repartido em alguns retângulos e alguns triângulos. Tá? A linha não paralela aos lados, né? Ou seja, que essa linha é paralela a esses dois lados e essa outra linha que é paralela aos dois lados. A linha não paralela é uma diagonal. E os números aqui indicam as áreas em metros quadrados, ou seja, esse retângulozinho aqui, ele tem 24 metros quadrados. Esse triângulo aqui tem 8 metros quadrados e esse daqui 18 metros quadrados. Qual é a área do retângulo original? Ou seja, qual é essa área total, sabendo que essa área é 24, que essa é 8 e que essa é 18. Tá bom? Ah, professor, mas o senhor ainda não tratou de retângulos, né? De fato, eu não tratei de retângulos, porque nós vamos ver, inclusive, na próxima aula, mas para dar a definição da primeira área, da primeira forma de cálculo da área do triângulo, eu usei como pressuposto a área do retângulo. Então, olha só. Vejam só, eu tenho aqui esse retângulo e eu tenho aqui 2 triângulos, se vocês perceberem aqui, cinzas, tá? Esse triângulo A1 e esse triângulo A2. Vocês concordam comigo que essa área A1 e essa área 8, elas são iguais? Né? Exatamente, porque esses segmentos são paralelos aos lados e a diagonal divide o retângulo no meio. Então, a área 1, eu já sei que é 8. A área 2, né? Ela é igual a 18. Eu já sei que é igual a 18, né? Pois bem, agora eu vou perguntar para vocês. Esse triângulo aqui, ó, maior, esse triângulo grandão, a área dele é quem? É a área desse retângulo, 24, mais a 1 mais a 2, concordam? Pois bem, então, a área do triângulozão vai ser 24 mais a 1 mais a 2. Só que quem é a 1? 8. Quem é a 2? 18. Ou seja, a área do triângulo é quanto? 50 centímetros. Esse triângulo maior. Só que a questão nos pede a área do retângulo. Então, o que é que vai acontecer? Pela definição, a área do retângulo é 2 vezes a área do triângulo. Pelo nosso pressuposto, então, esse retângulo aqui, na questão proposta pela OBMEP, a área é de 100 centímetros quadrados. Pois bem, vamos lá. E para finalizar, essa questão eu gosto demais dela, acho uma questão interessante. Sempre trabalho quando estou desenvolvendo alguma atividade da OBMEP com os alunos e é muito legal ela, porque você olha e acha que ela é muito difícil, mas ela é bem simplesinha, tá bom? Então, olha só. Na figura abaixo, eu tenho aqui o quadrado A, B, C, D, né? De lado 12, ou seja, AB é 12, BC é 12, CD é 12 e AD é 12. Ponto. Só por uma questão de correção, eu queria que vocês fizessem, né? O segmento BE, né, é um segmento de comprimento 9. Na realidade, foi até uma falha lá do pessoal da SBM, porque imagina que se esse valor é 12, como é que um valor maior do que ele vai ser 9? Né? Então, assim, não é BE que é 9, é AF. AF é o segmento de comprimento 9. Então, determine o comprimento de BE. Professor, muda o que é a questão? Não muda nada. A análise e a interpretação é a mesma. Então, assim, eu tenho um quadrado de lado 12 centímetros. Eu tenho um segmento AF que mede 9 e tenho um segmento BE que eu quero saber quanto é que ele vale. Qual é a resposta para
esse problema, essa questão? Bem, a resposta está exatamente em você conseguir enxergar um triângulo, que é esse triângulo. Esse triângulozinho verde, ele tem base AB e altura AD, concorda? Né? Base 12 e altura 12. Mas vocês lembram que eu disse que um triângulo tem três bases diferentes, três alturas diferentes? Pois bem, então, uma forma de eu enxergar a área desse triângulo é calculando essa base aqui por essa altura e dividir por 2, e a outra é exatamente calculando BE vezes AF e dividir por 2. Certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos considerar o primeiro cálculo, em que a base é AB e a altura é essa altura aqui, que vale 12. Então, base 12 e altura 12. Logo, a área do triângulo AEB vai ser 12 vezes 12 dividido por 2. Né? 12 vezes 12 dá 144, dividido por 2, 72 centímetros quadrados. Certo? Bem, professor, então se essa área desse triângulo tem 72 centímetros quadrados, e eu tenho a base BE, que eu quero saber quanto é que vale, e eu sei que a F mede 9, então eu posso dizer que a área do triângulo ABE pode ser calculada também pelo produto da base BE vezes a altura, que é 9, dividido por 2. Posso, professor? Pode. Inclusive, essa área aqui e essa são a mesma coisa. Por isso que 9 vezes BE sobre 2 é igual a 72. E aí a gente vai usar essa parte da equação para resolver o problema. Então, 9 vezes BE, vai fazendo aqui o produto dos meios pelos extremos, é igual a 2 vezes 72. 2 vezes 72, 144. Então, BE vai ser 144 dividido por 9. Logo, o segmento BE tem 16 centímetros. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para a gente conversar. Bem, gente, por hoje é só. Até breve. Espero que vocês tenham gostado dos exercícios propostos. E a gente tem um novo encontro segunda-feira, às 14 horas. E nós vamos falar sobre área de quadriláteros e de polígonos regulares. Tá certo? Um abraço a vocês. Bom fim de semana. Se cuidem. E até segunda!